só tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Aqui estamos nós com mais um Prosa Rural para você, que está sempre atento às soluções desenvolvidas pela pesquisa da Embrapa. E hoje nós temos algo muito interessante, que supre uma demanda de tecnologias voltadas para a agricultura familiar e também para a agricultura orgânica. Estamos falando da primeira soja brasileira para ser consumida verde, como edamame. É a cultivar de soja BRS 267, que pode aumentar o consumo desse alimento ainda pouco conhecido no Brasil. O edamame é um alimento tradicional no Oriente e popular em países como Estados Unidos, Austrália e também no continente europeu. A textura é parecida com outras leguminosas, como o grão de bico, ervilha verde e alguns tipos de feijões. O preparo é fácil, com rápido cozimento e pode ser consumida em lanches, como snacks ou compor pratos como sopas e saladas. Essa cultivar é resultado de um projeto da Embrapa que começou em 1985. A pesquisadora da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Mercedes Carrão Panizzi, foi a coordenadora do projeto de melhoramento genético. Na época, ela atuava na Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná. A finalidade era obter cultivares de soja com características especiais para a alimentação humana e um programa de promoção da leguminosa para esse fim. 5 cultivares foram lançadas, entre elas a BRS 267, a conhecida soja verde. Então vamos ouvir a pesquisadora Mercedes Panizzi contar para nós sobre o que é o edamame e também sobre as características da BRS 267. Um dedo de prosa. Edamame é um alimento tradicional no Japão, que consiste no consumo de grãos de soja imaturos. Para isso, então, a soja tem que ser colhida antes de amadurecer. Mas para edamame, a soja ainda precisa ter características específicas, como sabor superior, grãos grandes e ter aquela cor verde intensa. Então, não é qualquer soja que pode ser colhida antes de amadurecer e ser consumida como edamame. Para isso, então, nós precisamos ter cultivares especiais desenvolvidas para consumo como edamame. Então, na Embrapa, nós desenvolvemos uma cultivar através do melhoramento genético, que é a BRS 267, que tem, então, as características de grãos grandes e sabor superior e se presta muito bem para ser consumida como edamame. Nós também chamamos essa soja edamame como soja hortaliça, porque ela demanda um outro tipo de produção, diferente da commodity. Então, a soja edamame seria muito boa para nichos de mercado, para pequenas propriedades. E lembrando também que essa soja edamame, essa hortaliça, ela tem também é muito nutritiva, porque tem alto teor de proteínas, além de ter os compostos bioativos que a soja apresenta e que fazem bem para a saúde, também apresenta minerais e vitaminas. E lembramos então que essa soja, esse produto edamame está sendo popularizado no mundo, e nós então da Embrapa, num trabalho de cooperação entre várias unidades, num trabalho de pesquisa, difusão, estamos então tentando promover o uso de soja edamame no Brasil. Ah, interessante! Esse é um tipo de soja especialmente desenvolvido para o consumo dos grãos ainda verdes. Isso mesmo, William. E vale lembrar que as unidades da Embrapa, a que se refere a pesquisadora Mercedes, envolvidas no trabalho de pesquisa e de transferência de tecnologia do edamame, são a Embrapa Agroindústria de Alimentos, que fica no Rio de Janeiro,
a Embrapa Soja, no Paraná, a Embrapa Trigo, no Rio Grande do Sul, e a Embrapa Agrobiologia, localizada no município de Seropédica, no Rio de Janeiro. Sim, e sobre o consumo, vamos deixar claro aqui. Assim como toda a soja, a cultivar BRS 267 deve ser cozida antes de ser consumida. Os grãos são colhidos verdes, mas o preparo dela requer cozimento. A Embrapa Agroindústria de Alimentos desenvolveu protocolos de processamento usando edamame produzido em lavouras no estado do Rio de Janeiro por meio de parcerias com agricultores. Os testes foram realizados na Embrapa com a finalidade de estabelecer as etapas e condições de processo que possam ser facilmente reproduzidos em cozinhas ou agroindústrias familiares. Podem ser cozidos tanto as vagens quanto os grãos já debulhados. Existe um manual, né, William, que mostra todos os procedimentos necessários para o processamento do edamame da Embrapa. Para você, amigo produtor, obter o seu manual é só digitar o seguinte título: Processamento de edamame em vagens para a agroindústria de pequeno porte, na seção de busca do site da Embrapa na internet. O endereço do site é www.embrapa.br. A cultura da soja para edamame apresentou bons resultados em diferentes condições edafoclimáticas, ou seja, condições de clima e solo. Inicialmente recomendada para Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a cultivar também teve bom desempenho no Rio de Janeiro. O pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Fenelon Neto, explica o que incentivou a equipe a fazer a transferência de tecnologia sobre a BRS 267 na região Sudeste. De certa forma, podemos dizer que fomos levados por nossa curiosidade de pesquisadores a observar a adaptação da cultivar da soja BR 267 edamame junto a produtores e experimentadores na escala de agricultura familiar. Produtores estes caracterizados por possuir pequenas áreas de produção diversificada com potencial para a introdução da cultura artesanal e assim podermos observar as respostas que a soja edamame daria ao sistema de produção também estabelecido, quer seja convencional ou com diferencial orgânico. Observar o manejo da cultura diante os recursos de produção do produtor foi um ponto importante. E também passamos a observar as possibilidades de processamento do produto artesanalmente dentro da propriedade. Os testes com produtores rurais do Rio de Janeiro e Espírito Santo contaram com a parceria da Secretaria de Agricultura de Itaguaí, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, Pesagro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Incaper. Nesse contexto, pelo lado técnico, foi necessário o estabelecimento de parcerias com competências específicas no elo dos insumos, como a oferta de semente inoculante, no elo da produção, com as demandas por orientações ao sistema de produção, cuidados com o cultivo e pontos de colheita, como também orientações na pós-colheita, no processamento e conservação do produto. A cultivar BR 267 edamame se mostrou com potencial de adaptação a diferentes situações edafoclimáticas, adaptação aos sistemas orgânico e convencional e o manejo por agricultores familiares e produtores com escala de produção maior. No que compete à comercialização, os produtores venderam a soja edamame por meio de diferentes formas de oferta, quer seja oferta in natura de vagens frescas, oferta de vagens branqueadas e congeladas ou de grãos verdes mesmo, após a debulha das vagens. Os produtores usaram o circuito curto de comercialização, colocando o produto à venda diretamente aos consumidores, por meio de cestas de alimentos e entregue às cooperativas de consumidores, feiras locais e as redes de economia solidária. O uso dos intermediários foi outro recurso utilizado para colocar a edamame disponível para os consumidores. Na comercialização dos circuitos curtos, foram colhidas pelos produtores impressões favoráveis dos consumidores a respeito dos aspectos sensoriais do produto. Maravilha, Fenelon! Pois é, William. Além do Rio de Janeiro, testes com a BRS 267 também estão sendo feitos em São Paulo, por meio da parceria entre a Embrapa e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Também estão envolvidos no trabalho o Instituto Agronômico, IAC,
a Embrapa Meio Norte e produtores da Cooperativa dos Agricultores Familiares da região Centro Paulista e da Cooperativa Entre Serras e Águas. Muito bem, agora vamos saber de quem plantou a soja Edamame. A agricultora Maria Alves da Silva participou do programa de testes da Cultivar. Ela mora no acampamento do MST, na região norte da capital de São Paulo. E a Maria Alves da Silva nos conta como foi a experiência de cultivo e manejo do edamame da Embrapa, inclusive que usou água da chuva, armazenada através do telhado quando precisou de irrigação. Fala, produtor! Foi muito boa a experiência da soja edamame da Embrapa. Plantei 400 gramas de sementes e colhi aí quase 70 quilos e vendi. Segui também os passos do plantio das oficinas assistidas, eu segui todos os passos. Vendi ela toda, deixando aí só para semente um pouco, mas deu muito certo porque o manejo dela precisa ser como o de hortaliças, né? Não exige tanta irrigação, mas a área plantada precisa ser bem tratada, bem compostada. E eu utilizei muita água de chuva, porque eu já faço com outras lavouras. E consorciada, ela dá muito certo. Obrigado por participar conosco aqui no Prosa Rural, Dona Maria. E quem chega agora para acrescentar informações relevantes para nós é o pesquisador da Embrapa Soja, Marcelo de Oliveira, que dá algumas dicas de plantio e colheita da BRS 267. Ouvido atento aí, minha gente! Pitacos da hora. Essa soja ela apresenta uma semente bem grande, né? Ela é colhida no estádio que a gente chama no estádio R6, com grãos formados, verdes, as vagens verdes e os grãos completamente cheios. E existe uma duração média desse estádio R6 nessa cultivar que nós dizemos que dependendo das condições climáticas, do clima, da região, essa duração desse estádio R6 pode ir de 2 a 4, 5 dias. Então é um estágio que o produtor tem que estar atento e proceder à colheita exatamente nesse estágio. Porque o que acontece se o produtor perder esse ponto de colheita, né? Os grãos e as vagens começam a amarelar. E com os grãos e as vagens amarelados, o edamame ele perde um pouco aquela qualidade visual daquele grão bem verde, intenso, e também começa a ter perdas na qualidade sensorial devido a esse processo, essa transição da perda do estágio R6. Obrigada, Marcelo! Com certeza nosso ouvinte vai ficar atento às informações que você passou aqui sobre o ponto de colheita do edamame. E Selma, para atender os pequenos agricultores, sejam orgânicos ou mesmo os horticultores, a Embrapa está fortalecendo a organização da cadeia de abastecimento de sementes para a produção de soja edamame. Bem lembrado, William. A Embrapa já está em negociação com 2 empresas, mas continua aberta a novas parcerias para licenciamento do material. As empresas produtoras de sementes que tenham interesse na multiplicação de sementes da BRS 267 podem obter mais informações sobre a cultivar na página de negócios da Embrapa, no link www.embrapa.br/ativos-para-soja-BRS-267. E você, meu amigo, minha amiga, se quiser mais informações sobre a soja edamame pela internet, entre no nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje é só, ouvinte. A gente fica por aqui. Grato pela companhia e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Adija Suleiman. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos, Embrapa Soja, Embrapa Trigo e Embrapa Agrobiologia.